todo mundo conhece e que é do grupo da Coca-Cola só existe por causa da Segunda Guerra Mundial? E mais, ele foi criado na Alemanha nesse período? Pois é, dá uma olhada nesse... Para entender o nascimento da Fanta, precisamos entender a Coca-Cola primeiro. A Coca-Cola já dominava o mercado de refrigerantes nos Estados Unidos no começo do século XX e começou a expandir suas operações internacionalmente na década de 1920. Em 1929, a empresa abriu sua primeira fábrica para engarrafar refrigerantes na Alemanha e o sucesso foi quase instantâneo. Os alemães, assim como os americanos, se apaixonaram pelo sabor único e refrescante da Coca-Cola. Mas logo depois, em 1933, as coisas mudaram bastante na Alemanha. Esse cara de bigodinho ascendeu ao poder e resolveu mudar as coisas só um pouquinho. Nós defendemos o nacionalismo fervoroso. Tudo precisa ser alemão de verdade. Embora fosse americana, nessa época a Coca já fazia muito sucesso na Alemanha. E aí surge na história esse cara aí, o Max Keith, um empresário alemão que assumiu o controle da subsidiária alemã da Coca. Keith era um líder nato, determinado a fazer a empresa prosperar, mesmo em um ambiente político bem complicado. Embora a Segunda Guerra ainda não tivesse iniciado, o clima entre a Alemanha e Estados Unidos já estava bem ruim. Os americanos desconfiavam do cara do bigodinho, ele desconfiava dos americanos, mas como os negócios iam bem, a matriz da Coca-Cola deixou Keith responsável pela subsidiária alemã. E Keith foi muito inteligente, porque ele tentou vincular bastante a imagem da Coca-Cola à Alemanha, deixando os Estados Unidos meio de lado. Houve até mesmo patrocínios de evento nazista, como as Olimpíadas de Berlim de 1936, onde banners da Coca-Cola eram exibidos do lado de suásticas. Keith, embora nunca tenha se filiado oficialmente ao Partido Nazista, era visto como alguém que tinha afinidade com o governo e que aproveitava sua influência para o crescimento da marca. É claro que existiam rusgas. Na Alemanha, concorrentes diziam que a Coca era feita por judeus, nos Estados Unidos diziam que a Coca ajudava a financiar o Partido Nazista, mas mesmo assim, as vendas continuavam subindo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, em 1939, a Alemanha foi invadindo territórios por toda a Europa, Polônia, França, Holanda, Noruega e outros países. E Keith foi ficando responsável por assumir as subsidiárias da Coca naqueles países, e os negócios continuavam só melhorando. Até que uma hora não deu mais. O problema para a produção começou com a entrada dos Estados Unidos no conflito após o ataque a Pearl Harbor em 1941. Os laços comerciais entre Estados Unidos e Alemanha foram totalmente rompidos. Isso significava que a subsidiária alemã da Coca-Cola não podia mais importar o xarope concentrado, o ingrediente vital para a produção da Coca-Cola. E você sabe que o xarope é a tal fórmula mágica secreta da Coca, que sempre tinha sido importado. Então eles não conseguiam imitar o mesmo xarope na Alemanha porque eles não sabiam seus ingredientes. As fábricas alemãs da Coca-Cola enfrentavam uma crise iminente. Eles até tinham acesso a outros ingredientes, água gaseificada, cafeína, o açúcar, mas o xarope, que é o principal, ele só era importado dos Estados Unidos, e agora com a guerra, eles não tinham mais o que fazer. Max Keith se viu diante de um dilema: fechar as portas ou encontrar uma solução criativa para manter a empresa funcionando e seus funcionários empregados. Ele chamou seus químicos na Alemanha e decidiram criar uma nova bebida. Vamos criar uma bebida usando o que tiver disponível, nem que seja o resto do resto. Como eles estavam em guerra, não havia sobra de ingredientes de primeira qualidade, então eles usaram fibra de maçã, um resíduo da produção da cidra, e também soro de leite, um subproduto da fabricação de queijo, que hoje em dia é bem usado como whey protein, mas na época era jogado fora. Eles foram adicionando também outros subprodutos, como polpa de frutas, principalmente frutas cítricas, e bagaço de beterraba. A mistura tinha uma cor meio amarronzada, mas era a única opção viável e que o sabor fosse minimamente aceitável. Não era bem o sabor que a gente conhece da Fanta hoje em dia, mas já chegou lá. E essa bebida ainda não tinha nome, e Keith precisava dar um jeito. Precisamos de um novo nome. Quero que vocês usem a imaginação, a criatividade, Essas palavras em alemão, elas se falam Fantasy. Fantasie. Fantasy, pegando só o começo da palavra, nasceu Fanta. Enquanto Keith colocava a Fanta no mercado, ele ainda tinha um pouco de Coca para vender, usando o xarope que ele tinha estocado e estava racionando. Quando a Coca acabou de vez, a Fanta já vendia 3 milhões de garrafas por ano, mas a guerra estava ficando cada vez mais crítica. Todas as fábricas da Alemanha precisam produzir materiais para a guerra, ou então produzir produtos que melhorem a moral da população. E esse foi o caso para as fábricas que faziam a Fanta. Embora não participassem na produção dos tanques, munição e outros artigos para a guerra, eles continuaram produzindo para passar um certo ar de normalidade para a população. Em determinado momento, o exército quis pegar toda a frota de caminhões das fábricas da Fanta. E para conseguir manter a produção de Fanta, eles começaram a engarrafar água gaseificada para as tropas, mas a produção do refrigerante nunca parou. O tempo foi passando, e em 1945 ficou claro que a Alemanha ia perder a guerra. Aí o partido desse cara aí começou a procurar os culpados pelo fracasso. Eu quero saber todos os traidores da pátria que estavam ajudando os inimigos yankees. Os holofotes caíram em Keith. Ele foi proibido de usar o nome da fábrica de Coca-Cola, que era muito associado aos inimigos. Ele também foi levado para Berlim para ser interrogado no Ministério da Justiça, onde provavelmente ele ia perder a sua fábrica para o governo e possivelmente ele ia perder a vida. Só que aí a sorte ajudou ele. Uma semana depois, o ministério foi bombardeado pelos aliados e seu inquisitor foi morto no bombardeio. Assim o processo parou. E ele continuou produzindo Fanta até o fim da guerra, em 1945.
em uma fábrica que tinha sido bombardeada, mas que ainda estava funcionando. Sua primeira mensagem para a sede da Coca-Cola, depois que os aliados chegaram em Berlim, foi que a subsidiária da Alemanha ainda funcionava e pediu ajuda para que enviassem pessoal dos Estados Unidos para lá. Assim, a Coca-Cola Company, a sede, reassumiu o controle das suas operações na Alemanha. Max Keith, o homem por trás da Fanta, entregou os lucros da bebida à sede americana e foi considerado um herói por ter mantido o negócio funcionando na Europa durante o conflito e por nunca ter se filiado ao Partido Nazista. Por seus esforços, ele foi nomeado chefe das operações da Coca-Cola na Europa. No entanto, a Fanta, em sua forma original, não era visto como um produto a ser mantido pela Coca-Cola. A bebida era associada à escassez e ao período de guerra na Alemanha. Não era bem o que a Coca queria naquele momento, que era projetar uma imagem global otimista. Por um tempo, a Fanta foi praticamente esquecida. A marca foi mantida apenas para não perder o registro, mas não havia planos para sua produção em larga escala. A verdadeira ressurreição da Fanta aconteceu uma década depois, em 1955, na Itália. A Coca-Cola decidiu reintroduzir a Fanta, mas com uma nova roupagem e um novo sabor. A Fanta laranja, como a conhecemos hoje, foi lançada em Nápoles, na Itália. Essa nova versão era vibrante, frutada e, o mais importante, fugia das suas origens da Alemanha nazista. Hoje a Fanta é comercializada em mais de 180 países, com uma infinidade de sabores que vão muito além da laranja, como uva, limão, morango e muitos outros. Essa é uma história de adaptação do negócio em um ambiente extremamente hostil. Se você gostou,